Boa noite. Tenho 18 anos e isso aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás. A minha tia tem uma casa no litoral de São Paulo, que fica em um condomínio fechado no meio da mata. E lá, os moradores só podem desmatar a área que for construir. Então, a casa tem um quintal enorme e coberto por árvores de todo tipo, cercado por uma cerca que separa a casa dela das outras. Lá não tem poste de luz, o que faz ficar um breu à noite, e só as casas têm energia elétrica. Eu nunca fui muito pra lá, mas as poucas vezes que eu fui, eu nunca me senti bem. E sempre que chegava lá, eu já me sentia muito estranha. E o mesmo acontecia com a minha mãe. A casa possui 3 quartos, e as janelas dos mesmos dão para o quintal. Pois bem, a penúltima vez que fomos para lá, dividimos o primeiro quarto. Eu, a minha mãe e a minha irmã. Sendo que o meu pai ficou no segundo e a minha tia no terceiro. A minha avó dormiu na sala. Em uma dessas noites, eu e a minha irmã ficamos conversando até tarde, até mais ou menos 2 da manhã. E todos na casa já estavam no 10º sono, pois acordávamos cedo para aproveitar melhor a praia. Bem, era uma noite de lua cheia, onde o forte vento gelado uivava lá fora. E não demorou muito para nós duas começarmos a falar sobre assuntos de terror. Nisso, a gente escuta ruídos vindo do quintal. Parecia cascos de cavalo ou algo do tipo. Dava para ouvir muito bem, porque uma parte do quintal é de pedrinhas, e o trotar ia de um lado para o outro, passando pela nossa janela, ia e voltava. E todas as vezes que passava pela nossa janela, enxergávamos um clarão pelo lado de fora, como se fosse uma tocha. E como a janela era de madeira, dava para ver aquele clarão muito bem pelas frestas. Sentíamos que o que quer que fosse que estivesse ali, parava e depois de 5 segundos continuava com aquele trotar. A coisa fez umas 3 vezes esse trajeto, e eu e a minha irmã estávamos congeladas de medo. Então, quando aquilo parou na última vez na frente da nossa janela, a coisa deu um coice ou atirou algo que fez um barulho muito alto, que se a janela não fosse de uma madeira muito forte, teria quebrado naquela hora. Em seguida, a coisa deu um relincho muito alto que parecia com um grito de mulher. Mas por incrível que pareça, ninguém acordou com o barulho. E nem mesmo a minha mãe, que estava no quarto, se mexeu. Em seguida, a coisa começou a cavalgar em volta da casa. Eu e a minha irmã estávamos petrificadas, e passou de tudo pela nossa cabeça. Pensamos até que fosse alguém segurando uma tocha, montado em um cavalo. Depois disso, ouvimos o barulho da rede que tem na varanda balançando bem devagar. E então, ouvimos um vaso de flor da minha tia caindo no chão e quebrando. Tudo ao mesmo tempo. E depois, os trotar continuaram. E alguns minutos depois, o trotar parou por completo. Então, escutamos sussurros como várias vozes femininas falando ao mesmo tempo. Mas depois, tudo ficou um silêncio total. Bem, foi difícil dormir naquela noite. Inclusive a minha irmã
que tinha a cama encostada do lado da janela, onde a coisa estava passando do outro lado. No dia seguinte, fomos as primeiras a levantar e corremos para o quintal para ver se achávamos o vaso quebrado, ou marcas de batida na janela, ou até mesmo pegadas de cavalo. Porém, não encontramos nada. Absolutamente nada. A janela estava intacta e no chão não havia nenhum caco do vaso ou sequer pegadas. E depois que todos levantaram, perguntamos para a minha avó e para a minha mãe se elas tinham escutado algo na noite anterior. E elas disseram que não. Perguntamos depois para a minha tia e ela não quis conversar sobre o assunto, dizendo ela que talvez foi algum bode que entrou na propriedade, pois esses animais têm habilidades de pular em cercas baixas. Mas sabemos muito bem que não era nenhum bode aquela noite, pois claramente a coisa relinchava e não berrava, e muito menos um bode invadiria a casa de madrugada. E nós nunca vimos bode por ali, e muito menos cavalo. Bem, não sabemos o motivo que levou aquela criatura a nos assombrar aquela noite. E até hoje, a minha tia muda de assunto toda vez que falamos sobre o ocorrido. E quando falamos, a cara dela fica branca de repente. Será que ela sabia de alguma coisa? Bem, essa foi a única coisa que aconteceu lá, por enquanto. E eu espero que não aconteça nada de anormal nunca mais. Às vezes, eu fico imaginando o que veria se tivesse aberto a janela aquela noite. Mas não tive coragem o suficiente. Mas sei que o que quer que estivesse lá fora não era algo bom. Talvez fosse uma mula sem cabeça, pois tudo o que ocorreu aquela noite se encaixa completamente com a mesma. Boa noite. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, a minha mãe, aconselhada por uma amiga, decidiu me levar em um centro espírita para ver se poderia ser feita uma operação espiritual, conforme ela acreditava que poderia acontecer. Lembro que chegamos na parte da manhã no centro, mas como havia muita gente para ser atendida, sendo que o meu atendimento só aconteceria por volta das 14 horas. Porém, o homem que estava lá atendendo disse que a cirurgia não poderia ser só espiritual e teria que acontecer alguns procedimentos cirúrgicos comuns, como cortes, curativos e tals. Bem, a minha mãe não aceitou e fomos embora de lá. Então este homem chegou a nos dar 2 frascos com remédio, que segundo ele me ajudaria em minha enfermidade. Porém, a minha mãe os jogou fora e eu não tomei sequer uma gota. E é agora que começam as coisas estranhas que vim relatar para vocês. Bem, eu não quero criticar crenças de ninguém, mas desde aquele dia que eu fui naquele centro espírita em Belo Horizonte, fatos estranhos começaram a acontecer comigo. Passei a ter muito medo de escuro, coisa que eu não tinha antes. Não gostava de ir sozinho nem na cozinha de casa quando anoitecia. Na verdade, eu não gostava de ficar sozinho, e muito menos à noite no escuro. Eu tinha muito medo. E quando retornei para Rondônia,
onde eu vivia, as coisas só foram piorando. Sempre que eu estava na sala de casa sozinho, eu via no teto a cabeça de uma caveira me olhando. Mas era uma visão tão nítida que eu não tenho como explicar. Eu via detalhadamente todos os traços do crânio. Aquela cor meio encardida, característica de ossos. A parte superior sem cabelo, os buracos dos olhos, o nariz, a boca, tudo era horrível. E era só eu ficar sozinho na sala e pronto. Lá aparecia o crânio da caveira no teto. Eu via pequenas e indefinidas formas negras passando pelas paredes. Tinha o tamanho aproximado de uma mão, e eram muitas, todas elas passando rápidas pela parede. Certa vez, também na sala, eu estando vendo TV, estávamos só eu e a minha avó em casa, e ela estava na cozinha. E para que ela pudesse vir da cozinha, teria que passar por uma salinha que tem ao lado da TV, para então pegar o corredorzinho que vai para os quartos. E logo eu teria visto se ela estivesse passando. Mas quando eu estava na sala, eu ouvi passos vindo dos quartos, mas não tinha ninguém lá. Saí correndo da sala para a cozinha, onde a minha avó realmente estava. E assim eu pude comprovar que não tinha ninguém no lugar de onde os passos estavam vindo. Em outra ocasião, eu estava mexendo na cômoda que havia no meu quarto. Essa cômoda ficava encostada na parede oposta, na qual ficava a minha cama. Enquanto eu mexia nas coisas de dentro das gavetas, eu ouvi um som de uma respiração vindo da minha cama. Aquele som, como se alguém estivesse inspirando o ar. Corri para fora do quarto na mesma hora. Talvez essas situações não tenham ficado pior porque eu não dormia sozinho. Na época, eu dormia junto com a minha avó. Hoje, eu fico pensando no que poderia ter acontecido se eu ficasse sozinho no meu quarto à noite. Mas com o tempo, tudo foi se acalmando. Hoje, com 18 anos, a única coisa ruim que me acontece é a sensação de estar sendo observado. Às vezes, quando eu estou sozinho, eu fico com uma impressão tão forte de que se eu me virar, vai ter alguém atrás de mim, mesmo eu sabendo que estou sozinho. Porém, eu nunca mais vi nada de estranho. É somente a impressão de que não estou sozinho, quando deveria estar. E nessas horas eu fico todo arrepiado. Porém, eu já não saio mais correndo, como quando era criança. Bem, isso que tenho para contar pode não parecer assustador, mas para uma criança de 7 anos ficar vendo caveiras, ouvindo passos e escutando barulhos de respiração, com certeza era algo muito assustador. Boa noite.